Olá pessoal, hoje então nós vamos tratar daquele vídeo que vocês tanto me pediram, tanto solicitaram. Vamos falar a respeito dos chakras, os meridianos. Isso tem a ver com esoterismo? Isso tem a ver com algo místico? O diabo está no controle dessas coisas para enganar as pessoas? Uma vez que isso vai estar nos textos indianos, né? Que remontam 600 anos antes de Cristo, e como os indianos é uma população que tem assim um grande politeísmo, especialmente um politeísmo de entidades, deuses, né, zoomórficos, meio homem, meio animal, quer dizer, o diabo deformou essa questão, não é? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí o diabo vai lá, deforma, cria um ser monstruoso, cria uma aberração, meio homem, meio animal, cria o zoomorfismo e faz com que o homem adore essa aberração. É uma coisa que acontece na maçonaria, por exemplo, né? Na figura do Baphomet, né? Uma coisa, olha, é meio homem, meio seios de mulher, cabeça de bode, cascos, quer dizer, e o homem adora aquela entidade como sendo divino. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, como isso tem uma origem, né, dos textos indianos, será então que isso é algo contaminado? Né? Então nós vamos trazer através desse vídeo esclarecimentos. Assista até o fim, presta muita atenção, eu vou falar devagar, eu vou trazer vários exemplos para emoldurar toda essa pauta, todo esse assunto, para que você não tenha dúvida alguma, tá bom? Então presta atenção, não sei se a gente vai conseguir compilar todo esse conteúdo num único vídeo, né? Eu vou gravando à medida que a gente vai vendo a evolução aqui, talvez eu divida para dois, mas não vai passar de 2 vídeos, tá bom? Então vamos lá. Um detalhe importante, gente, tem pessoas ainda que estão vindo, estão começando a me seguir, ou que não me achavam mais na rede social do Instagram, que é uma ferramenta que eu tenho de contato com vocês, é meu contato com os meus seguidores, com os leitores, com os meus irmãos e irmãs na fé. Então o Instagram proporciona isso, né? Fica mais intimista, eu mostro a minha rotina, casa, o cachorro, o gato, tiro algumas dúvidas, respondo algumas mensagens, né? Posto coisas curiosas para vocês, algumas coisas divertidas também, porque a gente tem que rir também, né? E as pessoas não estão mais me achando, tem gente que está me achando agora. Gente, o meu Instagram, o oficial lá, Daniel Mastral, underline oficial, foi bloqueado pelo próprio Instagram, tá? Não foi ataque de hacker, nada disso, foi o próprio Instagram que bloqueou, porque eu não posso falar nada a respeito deste assunto aqui, tá bom? Este assunto não pode falar, né? Então não importa que eu poste uma matéria, uma matéria jornalística que saiu em veículos oficiais, como a CNN, a BBC, no The Guardian, New York Times, não importa, né? Falou contra, bloqueio, né? É simplesmente assim, é sumariamente assim. Pode ser uma estatística, pode ser um médico falando, pode ser um geneticista, um infectologista, um toxicologista, falou contra ou deu dúvida a respeito disso, isso fere interesses financeiros enormes, interesses políticos enormes, né? Então, claro, você toma um bloco. Então bloquearam, né? Isso foi uma atitude arbitrária, né? Contra a nossa legislação de liberdade de expressão, porque eu vejo aí postando bandido, postando com metralhadora dando tiro pro alto, tem pornografia, tem prostituição, tem apologia a sexo, a drogas, a violência, tá cheio disso no Instagram. E isso não bloqueia, os verificadores não verificam, né? Mas se você falar alguma coisa que interfira no interesse econômico, vai pegar. Então eles bloquearam. Eu estou tentando a recuperação da conta, até preso por medidas judiciais, porque, né, é meu direito, então estou pleiteando o direito. E independente disso, eu abri uma outra conta, Daniel Mastral, ponto, né, oficial, né, no meu Instagram, onde eu estou postando as coisas normalmente, né? Mesmo se me devolverem a outra conta, né, eu vou manter essa, tá? Porque nessa conta, com um grupo menor, eu estou conseguindo ter uma interface melhor que vocês, eu estou conseguindo ler mais mensagens, responder mais perguntas, me relacionar melhor, isso está muito legal, tá? Então a galera que está vindo nesse novo perfil é uma galera diferente, é um pessoal diferente, não tem mimimi, não tem gente emburrada, parece que são pessoas assim que já me acompanham há mais tempo, já está na mesma pegada, né? Então, se quiser seguir lá o Daniel, vai lá pro meu novo Instagram, tá bom? Mesmo se voltar o antigo, eu vou dar manutenção nesse novo também. Claro, vou falar no antigo também, vou continuar divulgando, porque tem um leque maior de pessoas, que estavam quase 120 mil pessoas, né? E esse atual acho que tem umas 25, 26 mil, não sei, né?
Então lá o leque é maior, mas alcança mais pessoas. Porém, o interface mesmo eu vou fazer com pequeno, né? Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Então vamos lá ao tema de hoje. Vamos falar de chakras ou centros de nossa bioenergia. Eu já falei em outros vídeos que nós temos energia, nós somos energia das estrelas, nós emitimos energia, o nosso cérebro, inclusive, é uma grande usina de energia, né? Todos os nossos pensamentos, palavras, ações são produtos de descargas, né? Bioquímicas que ocorrem dentro do nosso cérebro, eletroquímicas que ocorrem no nosso cérebro. Então essas sinapses, elas são produzidas por descarga, pequenas descargas elétricas. Você produz energia produz, como é que chama? Estática, energia estática, você produz energia térmica, acústica, cinética, enfim, produzimos energia. E vamos entender então se esses chakras, né, é verdade. Lembra, chakras são pontos energéticos, não estou falando de chakra de sítio assim, tá bom? Para não entender, para não ter a confusão, porque eu já teve, quando eu ministrava seminários pelo Brasil, às vezes eu fazia alguma coisa, fazia um comentário, sei lá, Jerusalém ficou em estado de sítio pelos romanos. As pessoas, como assim estado de sítio? Jerusalém não era um sítio, era uma cidade. Gente, estado de sítio é a cidade está sitiada, cercada, né? Não podia entrar comida, a cidade morria ali, né? Era uma estratégia da antiguidade, da Idade Média também. Bom, então vamos lá. Então chakras são centros de energia ou bioenergia do nosso corpo. É de Deus ou não é de Deus? Vamos tentar descobrir isso através desse vídeo, né? Lembrando que não é chakra de coisa. Eu também lembro até uma coisa curiosa, não tem nada a ver com a história aqui, mas teve uma igreja, isso é fato real, tá? Não é piada, não, aconteceu mesmo, e tem coisas que acontecem que eu fico estupefato, né? Coisas são estapafúrdias que eu fico estupefato de ver. Porque teve uma igreja que abriu, comprou, né, uma chácara pequena para fazer batismo, encontro de jovens, essas coisas, e eles deram um nome profético na chácara. Deram o nome de Manaia, para que quando você chegasse próximo, você visse a plaquinha, Chakaramanaia, você já entrando assim, falando em línguas, né? Quer dizer, tem umas coisas estranhas, né? Bom, vamos lá. Então, vamos entender uma outra coisa. Eu já falei em vídeos anteriores sobre pedras, né? Você já assistiu? Se não assistiu, vai lá assistir, tá? Sobre pedras. Se digitar Daniel Mastral Pedra, já vai aparecer lá, tá bom? Eu expliquei que as pedras, embora hoje tenha tanta mística em cima disso, as pedras, os cristais, isso é coisa do demônio, é esotérico, né? Não é de Deus, mas Deus fez as pedras. Começamos por aí, Deus fez. Né? Outra coisa também é que, além de Deus ter feito as pedras foram usadas dentro da Bíblia, molduram a história cristã, né? E está lá nas vestes sacerdotais, as pedras, né? Estão em Apocalipse, enfim, as pedras elas estão na Bíblia inteira, na Bíblia toda tem pedras. Então Deus fez, então não tem nada de errado. O que acontece? O diabo ele demoniza algumas coisas que são divinas, ele pega algo divino, algo que é bom, que é de Deus, ele demoniza aquilo. E ao demonizar aquilo, ele pode usar aquilo como instrumento do mal, de destruição, né? Ou então, ele faz com que você não se incline a acreditar naquilo, nem sequer busque informações sobre aquilo, porque aquilo é do demônio. E se aquilo é do demônio, eu não vou usar. E se eu não vou usar, eu estou sendo subtraído de algo que Deus tem de bom para mim. Tem de bom para mim. Ou seja, Deus tem muitas coisas boas para nós, no mundo todo, está tudo cercado de coisas legais. Mas o diabo demoniza. Isso é do diabo, aquilo é do diabo, aquilo é do diabo, e pô, você não faz mais nada. De tudo é do diabo, né? Então não é bem assim, nós temos que policiar, temos que balizar. Então assim é como uma arma, né? Uma arma na mão de um policial, ele vai fazer a defesa do cidadão. Eu até conversei com um policial esses dias, ele me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, e falei, puxa vida, é verdade, né? Ele falou, olha, eu sou a última barreira entre você e um bandido. Né? Eu sou a barreira, eu tenho que parar ele, e eu vou parar ele, eu sou treinado para isso, eu sou preparado para isso, né? Eu achei aquilo tão bacana, tão legal, e de fato, né? Então, o policial é a barreira que nos protege. Então a arma na mão de um policial, ela nos traz proteção, nos traz segurança, né? Agora a arma na mão de um bandido, o que ele vai fazer? Ele vai roubar, vai matar, vai destruir vidas, famílias, né? É isso. Então depende das mãos de quem está e a intenção pela qual que você usa. Então é a diferença do remédio e do veneno. Qual é a diferença do remédio e do veneno? É a dose, né? A água faz bem, eu preciso de hidratação, eu sou 70% água, mas se eu tomar água em excesso, né? Como tinha até, isso também era uma das torturas da Inquisição,
colocava um funil na boca, entupia o cara de água, né, pode te levar à morte, né, você afoga, literalmente você afoga, né. Então nós temos que entender e trazer equilíbrio nessa situação, porque se eu não apresentar isso para vocês com equilíbrio, você não vai entender. Né? Então, você tem algum preconceito? Opa, esvazia a sua xícara primeiro, só aí você pode provar o meu chá, né? Provérbio chinês, né? Então, da mesma forma que é importante você ver a série das pedras, né? É importante também a gente refletir a respeito de cheiros, né? De odores. Ah, então o incenso é do diabo. Você já escutou falar nisso? A aromaterapia é do diabo, né? Incenso não é de Deus, porque isso não tem base para isso, mas Jesus, ele ganhou o que mesmo dos magos? Vejam bem, eles não eram reis e também não eram magos, tá? Não está escrito eram magos no sentido de... não é mago de bruxo, é mago de sábio. Esse é o contexto, tá bom? Mas não está escrito que eram reis e nem que eram três, tá? Então ele ganhou desses magos, desses sábios, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Quer dizer, se incenso não fosse de Deus, por que Jesus ganhou incenso? Porque primeiro que valia muito na época, né? Tinha um valor muito grande, esse valor manteve Jesus e sua família escondido no Egito até o tempo que Deus determinou que eles poderiam sair, que não tinha mais ameaça. Então há momentos que você tem que recuar sim. Grava isso, tá? Não vou recuar. Eu aprendi que soldado jamais recua, nunca vai render-se nunca, recuar jamais, né? Não, você às vezes tem que recuar sim. Tem soldado ferido, recua. Você está machucado, sai um pouco da linha de ministério, sai da linha de frente, senão você vai tomar pedrada e vai te machucar mais ainda, né? Se recupera, se recomponha, né? Soldados feridos não combate, não. Você tem que recuar sim. Tem que recuar, porque aí você vai estar se preparando para dar um impulso maior e dar um salto mais longe, né? Então Jesus, ele recebeu ouro, incenso e mirra. No tabernáculo, quem mandou fazer o tabernáculo? Foi Deus. É a primeira construção pré-fabricada da história. Quando Deus dá orientação para o tabernáculo, ele também dá orientação, dentre os utensílios do tabernáculo, tem um incensário. Olha só, o incensário, eu vou ler aqui, ó. Êxodo 31, Êxodo capítulo 30, verso 1. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso, madeira de acácia. Sabia que a Arca da Aliança também foi feita de madeira de acácia? Vou colocar aqui a imagem das árvores de acácia, que bonita que elas são. Eram muito comuns naquela região, então por isso usaram também o acácia. É uma madeira muito resistente também, né? Ela é forte, ela é resistente. E como ela tem espinhos profundos, também existem linhas que infiram que a coroa de espinhos de Jesus também foi feita com acácia, assim como a sua cruz. Também há linhas teológicas, históricas que apontam para isso. Mas o curioso é que a arca, sim, também foi feita. E no tabernáculo havia também um altar de madeira para queimar incenso, incenso de Deus. Né? Quem falou para você que é do diabo? Quem que demonizou isso para você, né? Aí continua. Arão queimará o incenso aromático, ou seja, veja bem, não é aquele incenso que a gente fala, subiu como aroma agradável a Deus quando faz uma oferta de sacrifício de animais. Então, claro, você vai queimar o animal morto, entranhas, né? Isso é uma metáfora que chega como aroma agradável a Deus, aquele gesto, não cheiro empírico, tá? Mas aqui nesse caso, esse tipo de incenso é um incenso aromático, perfumado, e não é gostoso, né? Você sentir um perfume gostoso, um perfume que você gosta, que está na natureza. Da onde vêm os óleos essenciais? Vem de árvores, vem de plantas, vem de folhas, vem de flores, né? Vem de madeira. Então, vem dessas coisas, vem das coisas de Deus, gente. É coisa de Deus. Então, o diabo, claro, vai inverter a polaridade disso. Então, queimará incenso aromático, perfumado. Perfuma a sua casa, né? Não tem nada de errado com isso, te acalma. Você sentir um aroma suave, gostoso, não aquela coisa que te dá rinite, né? Não aquela coisa forte. Isso é uma coisa gostosa, suave, né? Inclusive, existem incensos que ajudam você a dormir melhor. Eu já provei isso, realmente você dorme melhor. Parece que você dorme mais profundo até, acho que o alfazema, se não me falha a memória. Enfim. Então Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, todos os dias, quando vier cuidar das lâmpadas, né? Ou seja, acender as lâmpadas ali. E também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor, por suas gerações. Era um mandamento que tinha ali. Então você vai queimar incenso perante a Deus, uma maneira de adorar a Deus, mas também de você se sentir perto da presença de Deus, porque você está perto da criação, né? Se o incenso reflete aromas da criação de Deus, das ervas, das plantas, das flores, da madeira, você está mais próximo da criação, está mais próximo de Deus, não é? É que nem você
colocar sons do mar, né? Você está com sono, põe lá sons do mar, som de pássaros, o cheiro de grama molhada, tudo isso não é agradável? Porque nos remete à presença de Deus, são coisas que Deus fez. Você acha que na Jerusalém Celestial não vai ter isso, né? Então será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam desse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal. Ou seja, esse altar de incenso é só para isso, é só aroma agradável. Não contamina ele com animal morto, com queima de cereal, nada disso, né? Nem derrame sobre ele oferta de bebidas. Êxodo 30, de 7 a 9. Então, tá lá, olha, e diz as medidas ainda. Faz um altar de incenso de madeira de acácia, mesma madeira da Arca da Aliança, tá? É muito interessante essa correlação bíblica, né? Porque quando Adão ele se cobre com uma figueira, com tanta planta que tinha lá, se cobriu com uma figueira, depois a figueira é uma alusão ao próprio Israel, onde Jesus ele fala, quando a figueira, quando os ramos estiverem tenros e chegado o verão, vocês vão ver que os ramos estão tenros, é chegado o verão e eu estou às portas, ou seja, quando a figueira renasce, né? Nós já falamos isso em outros vídeos, na sequência, na série Apocalipse, na série Calendário Secreto 2023, estamos vivendo o final dos tempos, né? O anticristo já está entre nós, e tantos outros vídeos que a gente já falou sobre isso, né? Então, a Arca da Aliança também de acácia, né? E essa árvore de acácia era sagrada para os egípcios, né? E, repetindo, provavelmente esses espinhos foram aqueles, foi feito de acácia também, que tem espinhos grandes, penetrantes, que foi feita a coroa de Jesus. Você vê a interligação? Que interessante, né? Aí continua explicando. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, dando as medidas para o incensário. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro da parte superior todos os lados das pontas. Fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas, de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, para sustentar as varas utilizadas para carregá-los. Usou madeira de acácia para fazer as varas, até as varas, e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado para unções. Óleo sagrado para unções. Era um óleo que ungiu os sacerdotes, ungiu reis, que ungiu os utensílios do tabernáculo, que consagrava, ungir é separar, é santificar, né? Se você sentir o cheiro desse óleo, exatamente o óleo bíblico, feito aqui, ó, é um incenso puro e aromático, são coisas diferentes, tá? O que fizeram? O óleo sagrado para as unções, para ungir, separar, santificar, e incenso puro e aromático, gostoso, perfumado, né? Obra de perfumista, então alguém que sabia fazer, né? Está em Êxodo 37, de 25 a 29, alguém que sabia fazer, né? E esse óleo sagrado, eu conheço um local no Brasil que faz direitinho, tá? Que é do Sérgio Sampaio, faz com zelo, faz com a mesma receita bíblica, faz de acordo com a arte do perfumista e material importado de Israel. É o óleo de Êxodo que você tem que comprar, tá? Não é outro não, é esse, o perfume é diferente. Esse óleo você pode ungir, se Deus assim determinar, a sua porta, sua casa, pode ungir o seu leito, enfim, daquela direção que o Espírito der. Só que tenha cautela, eu já vi gente fazendo coisas absurdas com óleo de unção, em ministrações de libertação, tal, dentro de uma pessoa, sei lá, teve uma vida mais promíscua, teve muitos namorados, muitas namoradas, teve relação sexual, então vai fazer a libertação, aquele palhaçado desligamento de alma que não existe, tá? Jesus, lembra quando ele falou com a mulher adúltera? João capítulo 8, não teve nada disso. Onde estão teus acusadores? Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Pronto assim, não teve desligamento de alma, quebra de maldição, oração do ventre, nada disso. Simples e poderoso. Essa é a palavra de Deus, né? E mais o que acontece ali? Quando faz essas ministrações, mas eu já vi gente pedindo para que a mulher, o homem, vai no banheiro e unja com esse óleo de Êxodo as suas partes íntimas, né? Então imagina, a mulher é uma mucosa, né? E aqui na receita do óleo de unção tem canela, então é extremamente agressivo à pele mais sensível, né? Então, cuidado, não caia nessas loucuras, gente. Você pode ungir ali, pode ungir os animais? Pode, ungir também, falo isso nos nossos livros, Guerreiros da Luz, Vozes Cleon, enfim, na série Filho do Fogo, mas faça da direção de Deus, tá bom? Não adianta também ungir se você não é uma pessoa ungida, tá? Então, para ungir, você tem que ser ungido. Não adianta você ungir alguma coisa e você não tem autoridade para aquilo. Você tem uma vida podre, você não segue os princípios cristãos, você é um crente meia sola, né? Então, não vai funcionar, tá bom? Vai ser só óleo ali e acabou. Se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, por o óculos que vai enxergar melhor. No meu portal,
né? Agora é um portal, né? Então isso era um site, agora é um portal, mesmo endereço danielmastral.com.br, agora é um portal, tem muita coisa legal lá para você navegar, e tem ali matéria sobre um dos nossos colunistas, né? A Dai, uma das nossas colunistas, escreveu uma matéria sobre incenso. Então tem dúvida, vai lá, lê a matéria, que você vai achar bem interessante. Tem bastante, e outros temas muito interessantes também que vão aumentar e expandir o seu conhecimento, tá bom? Bom, então, esses centros de energia existem no nosso corpo, então a gente está indo por etapas aqui. Estamos desmistificando. A pedra é de Deus, incenso é de Deus, tá? O óleo de unção é de Deus. Então tudo bem, vamos entender o que é de Deus e o que não é de Deus, né? Será que esses centros energéticos que tem no nosso corpo, eles também têm na natureza? Quando nós fizemos o estudo ali da árvore da vida, se não assistiu a série, vá assistir a Árvore da Vida, você vai ver que esse reino vegetal, ele é muito rico, né? Tem muitas coisas, a planta, ela lê o seu pensamento, né? Então, muito doido, né? Então, existe energia no nosso planeta Terra? Bom, no nosso planeta Terra, uma das energias que nós sabemos que existe, comprovada cientificamente e tudo mais, é o nosso campo magnético. A Terra tem um campo magnético, né? Porque no centro do nosso planeta, tem metais em estado líquido, né, altíssimas temperaturas, especialmente ferro, 80% é ferro, tem um pouco de níquel, provavelmente cobre também, mas essa quantidade de metal líquido ferro cria em torno do nosso planeta um campo magnético, né? Esse campo magnético ele é gerado pela movimentação desses líquidos, desses metais líquidos no interior do nosso planeta. Então, por causa desse núcleo de metal que o planeta Terra tem, ela funciona como um ímã gigante, um enorme ímã, né, com dois polos, positivo e negativo, né? O campo magnético, então, segundo uma definição mais científica, é uma camada de forças ao redor do planeta entre esses dois polos, um positivo e negativo, conhecida como magnetosfera. Eu vou colocar aqui a imagem, para vocês verem como é que funciona esse campo ali. Essa camada ela é importante porque ela permite a nossa vida aqui na Terra, a nossa existência aqui na Terra, porque essa camada, essa da magnetosfera, além de orientar a bússola, né, para os navegadores, etc e tal, ela também nos protege de partículas, né, que estão voando aí pelo universo que poderiam ser nocivas para nós, né, especialmente aquelas que vêm mais próximo do Sol, que vem do que ele chamado ventos solares, né, especialmente vem do Sol, vento solar ali. Então, esse campo magnético existe, ok? A gravidade no nosso planeta também existe, também é um fato que a gente sabe que existe. André Swekal fazia as fórmulas, queda livre dos corpos, lembra disso? Né? Movimento uniformemente variado, né? Mas especialmente queda livre dos corpos, você vai ver que o G da gravidade a gente arredonda para 10, normalmente é 9,8, mas ele flutua, viu? Tem locais da Terra onde existe maior densidade das rochas, das placas tectônicas, onde a gravidade ela é maior, ela pode chegar a 11, pode ter flutuações aí entre 9 a 11, né? Então é uma flutuação considerável, mas é muito sutil, que a gente não percebe, é evidente que a gente não percebe, a gente está aqui mesmo, né? Então, devido à densidade das rochas, uma coisa importante salientar, só para que você não confunda, até lembrando aí um pouco daquilo que a gente aprendia na escola, né, existe uma diferença de densidade e massa, né? Então, se você pegar uma bola de gude, né, e essa bola de gude pesa 1 kg, você joga no aquário, bum, afunda. Se você pegar uma bola de isopor de 1 kg, né, ela pode ter o mesmo peso, você já tem o mesmo peso ali, né? Mas ela tem densidade diferente, o isopor vai flutuar. O isopor flutua, então a densidade é diferente. Maior a densidade, maior o campo gravitacional. Então as regiões mais rochosas, o campo gravitacional fica mais intenso, fica mais forte, né? Então, esse inclusive foi uma das descobertas, né, de Arquimedes, um grande matemático, Arquimedes, e até ele estava na banheira, ele descobriu a questão do empuxo, né, o chamado princípio de Arquimedes, que permite que os navios flutuem. Então é uma conta, né, matemática ali que você sabe como é que se aquele navio vai flutuar ou não. Não sei se você já reparou, os navios, eles têm uma marca neles, principalmente petroleiro, tem uma marca no casco, né? Uma parte vermelha, depois tem uma linha, ou seja, ele pode estar carregado até aquela linha.
que ele vai flutuar. Se ele se encher mais, abaixar daquela linha, ele não flutua, ele pode tombar. Então, através do princípio de Arquimedes, ele sabe que o volume de água deslocado tem que ser proporcional ao peso do empuxo que está apresentando ali. Então, é até que ele deu um grito, eureka, quer dizer, descobri, achei, né? Quando ele descobriu esse experimento na banheira, diz a lenda, né? Diz a história aí. Então, são coisas que estão no nosso mundo, que a gente nem percebe, né? São forças que estão ao nosso redor que a gente nem percebe. Eu quero te expor elas para que você entender. Se essas forças estão na natureza, se essa energia está na natureza ao nosso redor, ela também pode estar em nós, né? Eu vou pôr aqui para vocês um mapa geoide, né, onde vai mostrar as diferenças de campos gravitacionais do nosso planeta. Então, onde está, esse mapa vai indo de amarelo, vermelho, o amarelo e o vermelho vão indicar um local de maior atração gravitacional, enquanto que o azul indica uma força gravitacional menor. Então, você vê que a gravidade ela está presente em todos os lugares, mas com intensidades diferentes, né? Pelo mapinha você já viu aí. Então, elas estão desde a plataforma continental, né, até o mar, e também estão consideradas nas geleiras, né? Nas geleiras também, geleiras, montanhas, desertos, as geleiras também alteram o campo de gravidade. Então, o nosso planeta Terra, criado por Deus, tem campos gravitacionais flutuantes. O nosso planeta Terra, criado por Deus, tem temperaturas diferentes em locais, claro, mais perto da linha do Equador, mais quente, mas tem temperaturas diferentes também no nosso planeta. O que mais o nosso planeta tem? Vamos conhecer um pouco mais a criação para que nós podemos fazer um espelhamento conosco, né? Que outros tipos de energia tem o planeta Terra, né? Existem os chamados vórtices de energia no nosso planeta, ou também conhecida como as famosas linhas de Ley. Se você nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora, eu vou te explicar direitinho. Nós estamos então conectados ao nosso planeta Terra através de uma sutil corrente elétrica, né, que é como se fosse uma fita de DNA que passa pelo nosso planeta. Toda a criação de Deus reflete o Criador, gente. É algo extraordinário isso, né? Então, essas linhas, né, essas linhas e correntes elétricas, elas são chamadas linhas de Ley. Onde essas linhas se cruzam, né, existe um campo mais forte energético ali. E olha só que coisa curiosa, prestem atenção. Eles são uma espécie de veias da Terra, porque envolve o planeta inteiro essas linhas, né? Essas linhas no planeta todo. E é como se fossem veias. E curioso que nós também temos as veias, alguns cientistas comparam essas veias semelhantes às veias do coração, né, que entram e saem do coração. Mas se você observar, que a gente já falou na árvore da vida, né, nas folhas, tem as veias das folhas, as raízes das árvores, as ramificações dos rios, tudo isso espelha mais uma vez uma teia, né, sobre a Terra, né? E então veja lá, a árvore da vida se você não viu, tá? Então essas linhas de Ley são linhas de energia que envolvem todo o nosso planeta, tá? Representando muitas vezes uma maneira similar a uma fita de DNA. Estou repetindo para reforçar aí. Onde essas linhas se cruzam vão ser pontos de maior concentração de energia, né? De carga energética, são os vórtices de energia. Esses centros de energia, nessas interligações, podem criar uma simbiose com a nossa energia. Se você estiver num local onde o centro de energia é um cruzamento das linhas de Ley, você vai sentir essa energia. Você sente algo diferente, você entra com uma espécie de simbiose, você percebe algo diferente naquele local, você vai ser invadido por uma sensação boa, uma sensação positiva, né? Alguma coisa, puxa, parece que isso é familiar para mim, sabe? Essa ideia que você vai ter, isso me é familiar, essa sensação é boa, parece que te remete a casa, né? Curioso isso, né? Então, isso também, segundo alguns cientistas, poderia, aí é uma tese, tá? Isso poderia aumentar, expandir a consciência humana, no ponto de que o seu cérebro, como é uma grande usina elétrica, ele estaria então imerso nesse campo de energia que abririam comportas do seu cérebro que você não tem acesso. Parte do cérebro que a maior parte do nosso cérebro está tudo no inconsciente, uma pequena parte fica no consciente e a grande parte no inconsciente.
Então, né, você poderia interferir e poderia abrir comportas, isso poderia trazer uma espécie de genialidade para o homem, né? Eu já expliquei um pouco sobre isso, sobre uma das vertentes desse aspecto, no livro Rastros do Oculto, por aqui também, onde a gente explica um pouquinho melhor sobre essas construções pelo planeta. Mas nessa outra linha de pensamento, diz que onde tem esses vórtices de energia, vão capacitar aqueles povos a entrar numa espécie de simbiose com essa energia que é um manto que envolve o nosso planeta. Assim sendo, essas construções arquitetônicas da antiguidade que desafiam muitas vezes a engenharia de hoje, imagina na época, né? Elas estão construídas todas numa mesma linha, né? Você segue a mesma linha, você vai encontrar essas construções traçadas por uma mesma linha, passando a mesma linha. Então era como se essa mesma energia interagisse com os cérebros, né, desses arquitetos, né, da antiguidade que fizeram as pirâmides, por exemplo, e se eles conseguissem compreender que a forma piramidal ela vai captar mais energia naquela região, naquele ponto, naquele cruzamento das linhas de lei. Aí você vai ter as pirâmides do Egito, pirâmides maias, incas, astecas, ruínas de Machu Picchu e tantas outras coisas, né? E nesses povos tão diferentes, né, no Camboja, você vai encontrar muitas similaridades. Todos esses povos diferentes, separados por milhares de quilômetros, continentes diferentes, construíram a mesma coisa, construíram pirâmides, por exemplo. Nesses povos, eles acreditavam que a serpente era um animal sagrado. Por da onde inventou? Da onde que eles tiraram isso? Tanta distância, né? A serpente era sagrado. De onde eles tiraram a ideia que seus reis, eles eram uma espécie de deuses também. Era um rei-deus, né? Como no Egito o faraó era um deus. Seus reis e eram deuses. De onde eles tiraram essas concepções, né? Então veja bem, não é que nós sejamos Deus, nós somos filhos de Deus. E Jesus disse que nós cremos nele, nós faríamos coisas até maiores do que ele fez. Então é algo surreal isso, né? Quando a gente para pensar exatamente nessa palavra, eu não conheço quem faça obras que Jesus fez, quanto mais maiores que ele. Você vê como nós estamos ainda distantes de se aproximar de Jesus. Por mais que a gente procure, parece que nós não temos capacidade humana para conseguir fazer esse espelhamento, né? Porque o principal reflexo disso seria nós faremos obras até maiores do que o próprio Jesus, né? Então que coisa, você diz para o monte, se atira no mar e o monte se atira, e bastaria a fé de um tamanho de um grão de mostarda. Grão de mostarda é tão pequenininho, né? Mas dá uma árvore de 4 metros de altura. Então, bastaria isso, e eu vejo hoje como a nossa fé é pequena, como a minha fé é pequena, né? Como a gente não tem essa capacidade transformadora que a gente vê ali, é uma promessa de Deus para nós. Então eu vejo Paulo fazendo isso, né? Mas eu não conheço ninguém que faça o que Paulo fez, né? Que de repente tinha a capacidade de Paulo de tanto na oratória, mas quanto de curar os enfermos, expulsar os demônios, a autoridade de Pedro, parece que é algo que se perdeu no tempo, né? Se perdeu porque, com o passar do tempo, é aquilo que eu falo, é um barco que desvia 5 graus da rota. Durante 10 anos, você não percebe essa mudança, mas passaram-se séculos e séculos, né? E de repente, milênios, e agora a gente se desviou muito da rota. Então hoje a gente precisa reencontrar o caminho de Jesus, o caminho da verdade, o caminho da vida. E como a gente se dispersou? Esse mundo hoje está cheio de coisas dispersivas ao nosso redor. Esse mundo é cruel, esse mundo nos persegue, esse mundo tem muito egoísmo, e às vezes as pessoas falam para mim, Daniel, você não acredita no avivamento, porque aquele fulano, Beltrano profetizou, ok, mas eu prefiro acreditar no que Jesus profetizou. E Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos tempos o amor se esfriaria. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia sobrar. Jesus chega a dizer, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Sem fé, sem amor, como vai ter avivamento? A base do avivamento é o amor. Se o amor está esfriando, como é que vai rolar avivamento? Não rola. Não rola, é utopia, mentira, está correndo atrás do vento. Ou seja, é o diabo usando de uma palavra enganosa para que as pessoas persigam uma ilusão. Porque se você acredita, vai ter um avivamento agora, né? E vai ter, você está tão focado naquela questão do avivamento, você esquece
de buscar uma vida de santidade, você esquece de amar o próximo como a ti mesmo, esquece de amar a Deus e ter seu estudo bíblico em casa, em ler a palavra, em se preencher de louvor a sua casa, em adorar a Deus, em perdoar, e esquece de buscar uma vida de santidade, porque você está focado só naquele triunfalismo. É como as pessoas que correm atrás da prosperidade, é a mesma coisa, sabe? Tirou você do foco, é isso que o diabo quer. Ele balança ali uma cenoura, põe você fora do foco, né? E faz você perseguir uma ilusão, que não existe. Jesus falou que nós teríamos, na verdade, outros profetas já tinham falado, Jesus só reforçou. Teríamos nesse momento angústias como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. E no meio dessa angústia que nunca houve, nem tampouco haverá de haver, onde o amor esfria, onde a fé está esfriando também, como é que vai rolar um avivamento? Né? Sem amor, sem fé, né? Com tanta contaminação, falsos profetas dizendo o caminho é esse, o caminho é aquele, unção disso, unção daquilo, nos perdemos. Né? Nós temos que buscar a verdade, voltar para o centro da vontade de Deus. É um processo, viu? É um processo de transformação na sua vida. Então, não fica correndo atrás de ilusões, não. Vamos pé no chão. O que Jesus disse? Ponto. É isso, acabou. Acabou. Já falei em outros vídeos, talvez, na grande tribulação, nós vamos ter muitas conversões. Na grande. A Bíblia fala sobre isso, eu já falei isso em outros vídeos, né? Apocalipse fala, vieram uma grande multidão que ninguém podia contar, com vestes brancas, palma nas mãos, e aí, de onde eles vieram? Da grande tribulação. Aí sim, mas na primeira leva, os primeiros que vão subir, né, não vão ser muitos. Então que você venha fazer parte desse pequeno remanescente, né? Então na antiguidade, nós vemos onde foram construídos esses grandes monumentos que desafiam, falei, a nossa razão, desafiam a nossa engenharia, que ninguém sabe exatamente como que eles construíram, mas o curioso é que a forma piramidal está em todo lugar, né? Essas características estão em todo lugar. Tem outra coisa também curiosa, isso está entre os egípcios, está em tribos e sítios arqueológicos nas Américas, especialmente na América do Sul, né? Está também na América Central, né? Está também na Mesopotâmia, né? Uma região lá do Iraque, Síria, Turquia e Palestina nos dias de hoje, tá? Algo parece uma bolsa, vou pôr aqui a imagem, tá vendo? Parece uma bolsa, quer dizer, eles estão usando uma Gucci, em vários povos diferentes usando uma Gucci, né? O que será aquilo ali? Né? Será uma espécie de caixa de Pandora? Dá uma olhada no nosso vídeo lá, Caixa de Pandora, Energia Mística, tá? Então, nessas culturas antigas, é muita coisa interessante que tem, que é a similaridade entre eles, né? Isso está em todo lugar, está no México, está na Guatemala, está no Camboja, a gente sempre imagina Egito, África, mas não, né? Então, nesses pontos da interseção, do cruzamento dessas linhas de lei, elas vão coincidir com templos extremamente sagrados pelo mundo inteiro, né? Monumentos vão incluir, claro, as pirâmides do Egito, Machu Picchu, como já falei, Stonehenge, Everest, dentre outros. Então, você olha para essas civilizações avançadas, como por exemplo os egípcios, olha para eles, né? Aí fica claro, parece que eles entenderam alguma coisa sobre as linhas de lei. Eles sabiam disso, né? Se foi uma revelação satânica para abrir um portal, como a gente coloca em Rastro do Oculto, é uma boa possibilidade, é o que a Irmandade ensina. Mas eles sabiam o que significava das linhas de lei, tanto é que eles construíram as pirâmides num local muito preciso, onde a ponto norte verdadeira, as medidas e proporções da grande pirâmide são extraordinárias. As 3 pirâmides estão alinhadas com a constelação de Órion, popularmente conhecida como as Três Marias. Tem mistérios no Egito que nunca ninguém descobriu. Por exemplo, eu já falei isso em vídeos também, mas só estou reiterando, né? As múmias do Antigo Egito têm uma técnica de preservação extraordinária que a gente não tem nos dias de hoje. Você vê a múmia de Ramsés II, vou colocar aqui, ela está no Museu do Cairo. Você vê que ele está, tudo bem, está o pó, mas está muito bem preservado, tem 5.000 anos, está jovem, né? Está jovial. E sobre as bandagens tinha uma substância química, né? Sei lá, os cientistas chamam popularmente líquido conservante. E essa substância química também foi encontrada, a mesma substância, nas paredes das pirâmides, que estão como se fosse uma película sobre as pinturas das pirâmides. E preservam aquelas pinturas há séculos. Consegue imaginar isso? Há séculos. Você vê uma imagem aqui da grande pirâmide, a parte interna, essa pintura tem 5.000 anos. Ela não desbotou, não descascou. E existe toda uma corrida, né, para descobrir qual é o segredo dessa composição química. Porque se alguém descobrir, tá rico. Você patenteia isso, você passa uma mão de tinta na sua casa, daqui 5 anos já tem que passar de novo, né? Mas se você colocasse essa película sobre a tinta, passa uma mão de tinta daqui a 5.000 anos. Sabe, todo mundo quer isso daí, né? E ninguém sabe.
sabe, nos equipamentos mais modernos de análises químicas que nós temos, não desvendam, não quebram essa fórmula. De onde eles tiraram esse conhecimento? Como é que eles sabiam isso, né? Então tem muita coisa curiosa. E também, como eu falei no vídeo das pedras, as pirâmides também, elas, através de pedras que tem dentro da pirâmide, como a dolomita, conseguem produzir um campo de energia, de piezoeletricidade, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? Tem fios de cobre lá dentro, gente, sabe? É um negócio surreal. Quem é que ensinou tudo isso para eles? Como é que eles descobriram? Segundo algumas teorias, né, o cruzamento das linhas de lei favorece o ambiente. Então quando o faraó, isso está relatado, né, nos hieróglifos, eu contei também em Rastro do Oculto, nos faraós, eles faziam um ritual para se tornar faraó, porque muitos faraós foram coroados jovens ainda, mas havia determinado momento, em torno de 17 anos, que é mais ou menos o que a Irmandade faz hoje, 17 para 18, o rito de iniciação, quando eles conseguem selecionar, recrutar pessoas mais jovens, no meu caso, né, foi feito um ritual, era feito um ritual com o faraó, somente faraó e os mais altos sacerdotes participavam, ninguém sabia o que rolava lá dentro. Mas quando terminava o ritual, ele se tornava faraó, ou seja, ele se tornava Deus. Naquele momento ele se tornava um Deus, né? E é relatado nos hieróglifos que o olhar dele era diferente, a conduta dele era diferente, mais austera, né? Porque ele passou por aquele ritual. Será que alguma coisa não foi feita dentro desses campos piezoelétricos, né, nesses cruzamentos de linha de lei, né, com uma energia tão grande que abriu comportas da mente de Faraó, que permitiu que ele tivesse acesso a, sei lá, que fosse 3% a mais do cérebro do que os outros, já era o suficiente, né? Fica aí uma teoria que está também, que eu chego a falar. Essas linhas de lei, elas são conhecidas no mundo inteiro, né? Não é algo regional, é algo planetário. Os chineses, vejam como uma das civilizações mais antigas tem, a China, 5.000 anos de história, elas são conhecidas como linhas do dragão, chineses. Na América do Sul, os xamãs, eles referiam a elas como linhas espirituais, ou seja, eram conhecidas também. Na Austrália, os antigos aborígenes chamavam de linhas dos sonhos, e no Ocidente são chamadas de linha de lei, né? E também onde existe o cruzamento das linhas de lei, e existem construções, projetos arquitetônicos, sempre eles têm uma interligação com os astros, como nós já falamos anteriormente, das 3 pirâmides, uma ligação direta, um espelhamento da constelação de Órion, né? Também conhecida como as 3 Marias. E essa ideia das linhas de lei é antiga, viu? Em 500 a.C., sim, 500 a.C., o matemático Pitágoras já havia teorizado a respeito da existência das linhas de lei. Pitágoras já tinha teorizado a respeito disso. E depois, mais recente, em 1921, um arqueólogo, Alfred Watkins, esse arqueólogo, ele acabou traçando um mapa, ele foi muito sagaz nisso, e ele colocou onde que estavam as construções, né? Ó, isso aqui tem uma, aí vem uma linha, outra, de repente vê um cruzamento, outra, e percebeu que exatamente na interseção dessas linhas tinha essas construções. Quer dizer, foi um achado arqueológico fantástico, embora há quem diga que ele estava errado, mas olha, o que ele apresentou é muito substancial, né? Então ele descobriu que todos esses lugares estavam alinhados, especialmente nas interseções. E ele acreditava então que esse fenômeno, né, dessas grandes construções, eles eram produtos desses vórtices de energia que estavam ali e que os antigos sabiam disso por alguma razão, talvez até mesmo por ter abrido comportas da sua mente. Essas linhas percorrem o mundo tanto de forma latitudinais como longitudinais, latitudinais e longitudinais, né? Ou seja, fazendo seus cruzamentos aí. E elas concentram uma enorme quantidade de energia. Isso foi comprovado cientificamente. Tem uma energia inexplicável. Ninguém sabe a origem dessa energia, a raiz, mas tem uma energia ali. Uma energia que o ser humano ainda não conhece, mas ele percebe. Em alguns casos, consegue medir essa energia. De acordo então com esse arqueólogo, Alfred Watkins, né, algumas pessoas podem também absorver essas energias. Então, ele foi o primeiro a teorizar a respeito disso, né? E lembrando que o ritual para se tornar faraó incluía isso exatamente dentro, né, de uma câmara da pirâmide, de um palácio especial, né, onde esses cruzamentos também coincidiam, né? Então, existem diversos monumentos do mundo que estão conectados, né, por essas linhas.
por essa linha magnética. Por exemplo, tem uma que vai da Irlanda até Israel. E ao fazer esse percurso, numa linha reta, vai passar por 7 locais diferentes de relevo e de estruturas. 7 locais. Né? Outros monumentos famosos também estão conectados a essas linhas. Né? Então, as grandes pirâmides de Gizé, a Chichen Itza, no México. Eu vou até colocar aqui uma imagem de Chichen Itza, né? Tem uma pirâmide grande também, olha só, né? Um período pré-colombiano. Stonehenge, na Inglaterra, né? Você vê Stonehenge. Esses são locais diferentes, um está no Egito, outro está no México, outro está na Inglaterra. Como é então que a forma piramidal aparece no Egito e aparece no México? São continentes diferentes, separados por um oceano, né? E na Inglaterra também. E esse também, perto de Stonehenge, a 32 quilômetros de Stonehenge, existe um outro sítio arqueológico chamado Everbury. Esse sítio arqueológico de Everbury tem vários círculos de pedra, mas tem uma avenida principal, vou colocar algumas imagens aqui também, uma avenida principal, e esse sítio remonta a 5.000 anos de história, 1.000 anos de história, ninguém sabe como é que eles carregaram essas pedras, até mesmo as pedras de Stonehenge, pesam 45 toneladas cada pedra de Stonehenge, e a pedreira mais próxima está a 400 quilômetros ao sul de Gales. Como é que eles montaram aquilo, né? Fica aí para vocês verem Rastros do Oculto, né? Então, e esse sítio arqueológico de Everbury também, que tem 5.000 anos de história, tem vários círculos de pedra, mas tem uma grande avenida de pedra. Essa grande avenida, uma rua principal, vou mostrar aqui a foto da avenida, ela vai apontar exatamente para as pirâmides do Egito. Você vê, um está na Inglaterra, e o Egito está na África, locais tão diferentes, alinhados. Aqui no Brasil, nós também vemos esse alinhamento. Também tem aqui o Museu do Olho em Curitiba, né, o mirante do Niemeyer, né, na Ponta da Praia, em Santos, né, a mãozinha lá do Memorial da América Latina, todas elas apontam para Brasília, não é por acaso, tá? Brasília é um reflexo arquitetônico do Antigo Egito, né? Vou colocar aqui embaixo nas descrições o vídeo chamado Brasília Secreta. Esse é o melhor, tá? Tem vários aí, mas esse aqui eu acho que é o melhor. Ele tá cortadinho, ele tem 5 minutinhos, mas é objetivo, é direto ao ponto, sem enrolação. Assiste, clica no link aí. Então, Brasília tem muita coisa a ver com isso aí também. E também está no cruzamento das linhas de lei. Sim, Brasília, especialmente onde está o Planalto, onde tem as duas conchas para absorver energia cósmica e energia telúrica. Exatamente isso. Bom, gente, o vídeo está ficando muito longo, vou dar uma pausa aqui e a gente vai continuar semana que vem. Não perca, tem que assistir a sequência inteira, porque senão você não aprende direito, tá bom? Então você vai ficar com dúvida. Eu vou tentar fazer de maneira que você não tenha dúvida nenhuma, ok? Até semana que vem então, gente. Beijão no coração, veja o vídeo da Brasília Secreta, bem interessante. Tem um livro também, você só vai achar em sebo, mas é interessante também, tá bom? Beijão no coração, gente. Até semana que vem.